José, louvado e bendito seja Deus pelo louvor, e que o Espírito Santo continue te usando, te dando cada dia mais técnica, mais sabedoria para você continuar louvando com mensagens tão grandiosas. Irmãos, hoje temos a alegria de recebermos aqui o Cristiano. Deixa eu só contar um pedacinho. Boa noite, povo de Deus. O Cristiano, ele é professor de História, Geografia. Bom, você continua sendo, né? Você abandonou, mas Ele deixou de ser professor, abandonou sua carreira, abandonou o seu trabalho e veio fazer o curso de Teologia aqui. Ele está agora no segundo semestre. Segundo semestre. O Weber tem alguma coisa a ver com isso? Sim. Depois que o Weber foi para Goiânia, acabou influenciando ele. E o Weber disse para mim: Luiz, o menino é bom. Vocês precisam contratar ele para estar na central. Lá em Goiânia você estava envolvido com os jovens. Sim, eu trabalhava na Igreja Central também, além de trabalhar na Rede Adventista. Quantos jovens tinha? No nosso Ministério Jovem do Distrito Central, nós tínhamos 270, mas nós trabalhávamos num projeto de mais de 400 jovens. O pouco que eu conversei com o Cristiano, dá para sentir e perceber que o Espírito Santo está nele. A mansidão que há nele, só o Espírito Santo pode dar. E roga a Deus que Ele te use mais uma vez hoje, poderosamente, para alcançar os nossos corações. Ele não está sozinho, ele está acompanhado da esposa Uli, da filhinha Louise, e da princesa Louise. Louise, levanta aí para que todos te vejam. Levanta, bebê. Aí, ó, essa linda menina. Meus amores. Deus te use. Amém. Obrigado, Luiz. Eu fico até envergonhado, mas grato. Luiz foi um presente que Deus tem colocado na minha vida através do pastor Luiz Weber. E eu já trago o abraço do pastor Weber, um homem que tem feito grandes coisas lá em Goiás com o poder de Deus. E ele falou para mim quando eu estava vindo para o NASP: Cristiano, você precisa conhecer a igreja de Limeira, porque é uma igreja fantástica. Irmãos, logo de cara eu fiquei encantado com a beleza dessa igreja, né? Que templo lindo! Eu não sei se talvez você acostuma, né? A gente acostuma rápido com as coisas. E a gente entra no templo e tá bom, é minha igreja, tal. Mas eu não sei se hoje você já olhou para a igreja, para o templo e falou assim: obrigado, Deus. Obrigado por essa vitória. Obrigado por nos dar um lugar lindo para cultuar. Eu sei que nós vivemos tempos e dias estranhos, dias angustiantes, mas mesmo vivendo dias estranhos, nós temos muitas coisas para agradecer a Deus. E uma das coisas que nós podemos agradecer a Deus é pelo privilégio que nós temos de estar nessa noite no templo. Eu louvo a Deus por isso, meus irmãos. Eu louvo a Deus por isso. Sabe que o Luiz falou ali da questão do Espírito Santo. Eu tenho pedido muito para Deus. Eu creio, e eu não sei se você crê assim, porque eu creio na palavra. Eu não creio em outra coisa. Eu não seria louco de deixar minha carreira, de deixar uma carreira, graças ao bom Deus, de sucesso ali em Goiás, para eu vir para cá para estudar, se não fosse porque Deus está no controle da minha vida. Sabe aquela ideia de eu acredito na voz? Eu acredito no Deus que fala, meu irmão. Eu acredito no Deus que age. E eu aposto todas as minhas fichas, eu costumo repetir isso, eu aposto todas as minhas fichas no reino. Eu aposto todas as minhas fichas, meu irmão, que Jesus ressuscitou e que Ele vai voltar. E as dores, as lutas que nós passamos aqui, essas dores, essas lutas, elas me fazem cada dia mais acreditar no Cristo que está por vir. E é olhando para tudo que nós estamos vivendo nesse momento, que eu entendo, à luz da palavra de Deus e de um autor cristão chamado C.S. Lewis, que eu gosto muito. E ele diz assim, olha, é todas essas coisas que mostra para mim e para você que nós não somos daqui. Sabe essa sensação de estrangeiro o tempo todo, de forasteiro, de estar em uma terra distante o tempo todo? Essa sensação de não se ajustar, de não pertencer a lugar nenhum,
é porque o Senhor, na sua infinita misericórdia, colocou a eternidade em nosso coração. A eternidade dentro de nós. Sabe? A necessidade de estar perto dele. E hoje eu queria conversar com vocês sobre uma história simples. Uma história que vocês já conhecem, até de cor. A história de Josué. Lembra de Josué? Eu queria convidar a igreja a abrir a Bíblia lá no livro de Josué. Livro de Josué, no capítulo 1. Nós vamos meditar neste livro, nesse pequeno fragmento hoje. Josué 1. Eu creio, meu irmão e minha irmã, que a palavra tem poder. Você crê nisso? Meu irmão, você crê nisso? Se você crê, fala assim, amém. Sem medo de ser feliz, irmão. Sabe, porque às vezes eu fico angustiado com a gente adventista, sabe, minha irmã? Por sermos uma igreja que buscamos um culto racional, e isso é bíblico, porque a Bíblia diz que Deus espera de nós um culto racional. Mas a Bíblia também nos diz que nós somos uma unidade, alma vivente, lembra disso? Que não há distinção entre corpo e alma. A Bíblia diz que nós somos seres viventes com fôlego de vida, não é isso? E é por isso que Deus quer fazer uma transformação na minha vida, não só na minha razão, mas nos meus sentimentos, nos meus gostos, em tudo que eu sinto, porque eu e você fomos feitos para o reino de Deus. Então, quando a palavra de Deus, ela traz uma convicção, quando você tem certeza de alguma coisa, irmão, expressa isso. Fala amém. Amém, Senhor, eu creio, eu recebo essa palavra na minha vida, eu preciso de transformação, amém. Porque o dia que nós paramos de glorificar a Deus, meu irmão, o dia que nós pararmos de glorificar a Deus, nós perdemos a batalha. Nós perdemos a batalha, porque é Ele que guerreia por nós. A Bíblia diz assim, mas antes de lermos a Bíblia, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, Pai Celeste, nessa noite a Tua palavra foi aberta. E eu clamo, Pai, para que o Senhor limpe os nossos corações. Tira de nós, Pai, nesse momento os preconceitos, os medos. Tira de nós as preocupações do dia a dia. E nos ajude a ouvir a Tua voz, a ouvir a Tua palavra. E que essa palavra transforme o nosso viver. Hoje é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz em Josué 1, a partir do verso 1, a Bíblia diz o seguinte: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepara-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Versículo 3. Todo lugar que pisares a planta do teu pé, eu darei a vocês. Como prometi a Moisés, verso 4, o território de vocês irá desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus, até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele de dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Verso 9. Não foi isso o que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, está com você por onde quer que você andar. Ah, meu irmão,
Que palavra linda! E hoje eu queria falar para você sobre angústia. Angústia. A angústia não é apenas um sentimento. A angústia não é simplesmente sentir. A angústia é um estado que está relacionado ao nosso sentimento, mas está relacionado ao nosso sistema cognitivo. A angústia é um dos sentimentos que mais aflige a sociedade nos dias de hoje. Em tempos pandêmicos, o tempo todo nós vivemos o quê? Angustiado. A angústia é um estado de grande ansiedade. A angústia ela é tão terrível, meu irmão, que a angústia é o desejo de às vezes não existir. Você já sentiu essa sensação? Talvez você em algum momento já sentiu essa sensação de vontade de não estar. Vontade de ser como um pássaro que voa assim, e vai para distante. A angústia ela é tão grande que a angústia ela nos paralisa. A angústia também gera um problema. A angústia gera aflição, agonia, um sentimento ruim. E eu posso dizer para você, a angústia é destrutiva. O excesso de angústia pode levar a um problema de saúde chamado depressão. E depressão mata. A angústia pode nos matar. Todos nós, independente de idade, de credo, todos nós passamos por situações de angústia. Mas ao mesmo tempo que a angústia pode nos matar, a angústia também, ela pode ser positiva, pois ela pode nos fazer aprender e superar. A angústia pode me fazer o quê, irmã? Aprender e superar. Meu irmão, havia uma história, conta-se uma história, uma ilustração, que tinha um sábio e que uma moça muito angustiada, muito doente por causa da angústia, procurou esse sábio e falou: eu não aguento mais. A minha vontade é de não existir, a minha vontade é de desaparecer, eu não aguento mais, me ajuda. E esse sábio começou a caminhar com ela num pequeno bosque. E nessa caminhada num pequeno bosque, esse sábio ele ergueu um pedaço de madeira, um pedaço de tronco que estava no chão. E embaixo desse tronco havia uma formiga e um caramujo. O sábio pegou um pequeno galinho e ele pôs sobre a formiga, e que rapidamente a formiga ficou agitada e ela fugiu. Do outro lado, quando ele encostou no caramujo, o caramujo se encolheu. E o sábio então pegou uma pedra e arremessou sobre esse pequeno caramujo. E ele morreu na hora, esmagado. Aquela moça assustada, ela falou: por que fazer isso com um pobre, um pobrezinho de um ser inofensivo? E o sábio disse exatamente o que nós falamos aqui. A angústia pode te matar, mas ela também pode te ajudar o quê? A aprender e superar. A aprender e superar. Walt Disney, o famoso cartunista Walt Disney, ele um dia, diz a história, a biografia dele, que ele foi procurar emprego, e ele procurava emprego em jornais, e o sonho dele era ser cartunista, e ele foi num jornal. Chegando lá, ele fez os testes, tal, e a pessoa chegou nele e falou assim: olha, meu senhor, meu querido jovem, você pode ser qualquer coisa na vida, menos cartunista. Você não serve, você não tem dom para isso. Walt Disney, ele poderia voltar para casa e chorar, sim ou não? E falar: meu Deus, a vida é muito ruim para mim. Mas a história diz que ele foi para casa. Ele criou o Mickey, o Pateta, o Pato Donald. E hoje ele é considerado como o maior cartunista da história. Eu não estou falando para você admirar as produções da Disney. Mas eu estou falando o que o estado de angústia pode fazer com as pessoas, comigo e com você. E agora eu tenho uma cena exatamente como essa. Agora a Bíblia diz que Josué, Deus chega a Josué e Deus dá um recado para Josué. Ele fala assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou para quem? Para Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, verso 2, Moisés, meu servo, está o quê? Morto. Moisés, meu servo, está morto.
O grande líder do povo de Deus está o quê? Morto. Em outras palavras, Deus está falando para Josué assim, ó, Josué, é o seguinte, Moisés morreu, agora é isso que você tem, e é você que vai liderar o povo. Josué, o grande líder, não adianta mais você pensar que nos momentos de angústia ou de aflição, Moisés vai aparecer para você e vai dar a resposta, vai dar a solução. Moisés está morto. Eu e você sabemos que Moisés é o maior líder que o povo de Israel teve. O maior líder que essa terra conheceu. É lógico que eu estou excluindo Jesus aqui da cena, mas de ser humano, Moisés era o maior. Ah, meu irmão, agora Deus vai a Josué, num chamado, num propósito. E o chamado de Deus é claro. Moisés, meu servo, está morto. Prepara-se agora e passa esse Jordão, você e todo este povo. Eu queria conversar com vocês sobre 3 aprendizagens, 3 lições que eu aprendi com esse texto. 3 pequenas lições. Eu e você precisamos compreender que no capítulo 1 do livro de Josué, eu tenho Josué em grande aflição. Cristiane, como que você sabe que Josué está passando por dificuldade? Como que você sabe que Josué está por aflição, com grande aflição? Porque a Bíblia nos diz. Quando Deus chega para Josué, e Deus diz para Josué, fala assim, olha, não tenha o quê? Não tenha medo. O que eu posso deduzir com isso? O que eu posso deduzir? Que Josué estava com medo. Deus vai a Josué com um chamado. Josué, levanta. Josué, levanta, porque é com você. É você agora que vai guiar o povo. Moisés não vai aparecer. Nos seus momentos de dificuldade, Moisés não vai aparecer. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é: encare a sua realidade. Igreja de Limeira, encare a sua realidade. Encare a sua realidade agora. É isso que Deus me trouxe lá de Engenheiro, mas eu posso falar lá de Goiás, para falar para você aqui agora. Ei, nós estamos no meio de uma pandemia. Nós estamos perdendo pessoas. Talvez muitos de vocês perderam algumas pessoas. Talvez alguns de vocês estão com familiares doentes. Talvez o coração de vocês estão apertado. Mas eu e você não podemos olhar para a circunstância que nós estamos e esperar que as coisas todas se resolvam. Primeira coisa que Deus fala para mim e para você por meio dessa história: encare a nossa realidade. Encare a sua realidade. Qual que é a realidade? A realidade é essa, meu irmão. Moisés está morto, Josué. Nos dias de luta, nos dias de aflição, não vai aparecer, Moisés não vai aparecer nas nuvens para te dar uma resposta, para te mostrar o caminho. Não, essa é a sua realidade. Encare a sua realidade. Ah, eu tenho andado, meu irmão. Eu converso com muitos jovens. Eu converso com muitas pessoas. E as pessoas falam assim: olha, eu era tão feliz, Cris. Cris, a minha vida era tão boa. Ah, Cris, quando eu era jovem, eu tinha um corpo tão bonito. Ei, minha irmã, meu irmão, o tempo passou. Encare a sua realidade. Eu converso com pessoas, meu irmão, que dizem assim: eu já tive dinheiro. Deus me abençoou muito. Eu tinha dinheiro, eu tinha empresa. Veio a pandemia e agora as coisas estão ruins. Ei, meu irmão, encare a sua realidade. Você tinha dinheiro, hoje você não tem mais. Agora é o momento de encarar a realidade. Ah, Cristiano, a igreja estava tão feliz, a igreja estava lotada, e eu pensei, agora a igreja vai, agora as coisas vão acontecer. Ei, meu irmão, encare a sua realidade. A pandemia está aí, a crise está aí, as finanças são desse jeito. Eu converso com pessoas e falo assim: ah, eu tinha tanta saúde, a minha saúde era tão boa. Ei, meu irmão, se você não tem mais saúde, encare a sua realidade. Pare de camuflar, pare de esperar que as coisas vão ser do jeito que era. Encare a sua realidade, é uma nova circunstância. O Senhor diz para mim e para você: encare a sua realidade. Eu conheço crente, Luiz. Eu conheço crente, e eu já fui desses, que não vai no hospital com medo de ter um resultado, meu irmão. Eu não vou no hospital não, eu não faço exame, porque vai que eu descubro que eu estou doente. Ei, meu irmão,
Que tipo de Deus é esse que nós cremos? Que tipo de Bíblia é essa que nós lemos, que nós temos medo da realidade? Deus hoje chama eu e você para olharmos para a circunstância de como nós estamos. Porque é somente olhando em qual circunstância que eu estou, como eu estou nesse momento, é que o Espírito de Deus tem poder para agir na minha e na sua história. Encare a sua realidade. Encare a sua realidade. Moisés está morto. Talvez você está desempregado, encare sua realidade. Cristiano, meu casamento acabou, encare sua realidade. Cristiano, mas eu estou... Encare sua realidade, meu irmão. Eu não estou falando que isso é bênção ou que isso é vitória. Eu estou falando para você que é somente entendendo qual é a circunstância que nos encontramos, que nós temos condição de permitir que o Espírito de Deus haja em nós. Encare a sua realidade. Meu irmão, não tenha medo de encarar. Porque a Bíblia diz, e Jesus, na verdade, Jesus diz por meio das Escrituras: no mundo tereis aflição. Tereis aflições, né, minha irmã? Está no plural aí. No mundo vai haver dificuldade. No mundo vai ter crise. No mundo vai ter problemas de saúde. No mundo nós vamos perder pessoas. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflição. Sabe, meu irmão, a segunda coisa que eu aprendo com essa história está no verso 3. Verso 3. Diz assim, versículo 3. Todo lugar que pisares a planta do teu pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Olha a promessa de Deus. Não teve limite para a promessa de Deus, meu irmão. Não teve limite para a promessa de Deus. Deus agora olha e fala assim, Josué, encara a sua realidade. Esse é o primeiro ponto. Encarou, entendeu em qual circunstância que você está nesse momento. Agora, Josué, você não está sozinho. Você está no meio da crise, você está na dificuldade, você tem passado por problemas, ou sua vida está muito boa, você não está sozinho. Junto com encarar a sua realidade, Deus deu uma promessa para Josué. Olha a promessa de Deus: Josué, levanta. Josué, levanta. Todo lugar que você pisar a planta do seu pé, eu vou te dar. Minha irmã, meu irmãozinho, eu fico sonhando com Deus falar um negócio desse para mim. Eu não sou desses neguinhos assim tão humilde não, minha irmã. Eu tenho minhas... meu irmão, você riu, eu tenho minhas dificuldades. Pretinho aqui ainda precisa de muita conversão. Meu irmão, eu fico olhando e falando, Senhor, fala. Deus insinua para mim, fala assim, Cristiano, todo lugar que você pisar a planta do seu pé eu vou te dar. Minha irmã, eu vou nos condomínios por aí, eu vejo umas casas, e eu fico pensando, se Deus falar, eu creio na palavra de Deus, meu irmão. Se Deus falar, eu bato na porta. A pessoa vai atender, o que foi? É meu. Aleluia, meu irmão, aleluia. Eu fico olhando, eu vim de lá para cá, era cada carro que eu via na estrada, e eu pensava, fala, Jeová, fala comigo, fala com esse neguinho aqui, porque eu ia chegar só na roda e falar, é meu. Todo lugar, essa é a promessa de Deus. Eu brinco para você entender a dimensão da promessa de Deus. Josué, levanta. Josué, encara a sua realidade, porque onde você põe a planta do seu pé, eu vou te dar. Segunda coisa que eu aprendo, segunda coisa que nós aprendemos nessa noite é: encare a sua realidade. Encare a sua realidade. Segunda coisa é: levanta-te. E esse é o tema do nosso sermão. Levanta-te. Se você ficar sem fazer nada, nada vai acontecer, meu irmão. Levante-se. Levante-se, haja. Meu irmão, talvez você entrou nessa noite nesse templo. Talvez você está nessa noite nesse templo com o coração apertado, angustiado, com depressão, com angústia, com tristezas no coração, tristezas que nos arrebentam. Talvez você chegou aqui chorando, Senhor, o que vai ser das minhas contas? O que vai acontecer comigo? Senhor, como que eu vou pagar os meus funcionários? Como que eu vou fazer tal coisa? Senhor,
Senhor, eu estou doente. Senhor, eu vou falar para você, meu irmão. Eu vou falar para você com todo amor e carinho no meu coração. Você pode até chorar. Você pode vir para aqui, para a casa de Deus, e se derramar em lágrimas. E você pode sair daqui e ir para sua casa como um coitadinho, e chorar, e chorar, e chorar. E eu não estou aqui para minimizar a sua dor. Eu não estou aqui para falar que a dor não tem problema, que a dor é pequena, porque eu não sei a dimensão do que você está passando. Eu respeito sua dor, mas à luz da palavra de Deus, eu digo para você, meu irmão, movido pelo Espírito Santo de Deus, que você pode ir para casa, chorar e choramingar e sofrer, que Deus diz que vai mandar um anjo para te consolar. Ele manda porque Ele é seu Pai, Ele manda porque Ele tem cuidado de nós, Ele manda porque Ele tem ouvido o nosso choro e a nossa aflição. Mas eu digo para você, meu irmão, que se essa igreja se levantar, essa igreja com o poder de Deus se levantar, ela vai esquecer as suas dores, ela vai esquecer suas aflições, ela vai esquecer suas dificuldades, e ela vai crer única e exclusivamente na palavra de Deus. E quando eu e você cremos na palavra de Deus, minha irmã, quando eu e você cremos na palavra de Deus, nós temos a dimensão que nós somos muito menores do que a missão. A missão é muito maior. O que Deus tem pedido para nós é muito maior do que as nossas dores, muito maior que as nossas angústias, muito maior do que as nossas aflições, porque Deus tem feito de você um agente de libertação. Meu irmão, tem muitas pessoas lá fora esperando você chegar nelas. Tem muitas pessoas lá fora buscando alguém que tenha luz. Meu jovem, eu digo para você que se você escolher se levantar, Deus não vai mandar um anjo. A Bíblia diz que Ele vai mandar um exército vai te acompanhar. E aonde você pisar a planta do seu pé, Ele vai te dar. Meu irmão, isso aqui não tem nada a ver com o materialismo que nós vivemos nos dias atuais. Num capitalismo exacerbado, aqui Deus está falando, meu irmão, que você tem sonhos espirituais. Você tem sonhos, você tem filhos, você tem amigos, você tem parentes, você tem vizinhos, e que você sonha que essas pessoas conheçam o eterno, conheçam o Cristo que te resgatou. Então Ele diz: todo lugar que você pisar a planta do seu pé, eu vou te dar. Então, igreja, levanta. Meu irmão, Deus diz: eu vou te levantar. Se você resolver se levantar para lutar, Deus vai mandar um exército. Repete comigo assim, nem que seja na sua cabeça. Tem gente que não gosta, né? Esse negócio de sermão que fica repetindo. Muita gente fala assim: mas eu sou professor. Professor não vive sem participação. Um professor, ele não consegue. E para mim isso aqui é ensinar a palavra de Deus, é aprender com a palavra de Deus. Então fala comigo assim, todo lugar. Fala para a pessoa assim, todo lugar, nem que seja pessoalmente, todo lugar que eu pisar a planta do meu pé, Deus vai me dar. Amém, irmãos, aleluia, creia nisso. Chega hoje no seu lar, entra no seu lar e clama ao eterno: Senhor, eu me levantei e eu quero a minha casa para Cristo. Meu irmão, abraça seu esposo, sua esposa, seu filho e fala: Senhor, eu me levantei, eu esqueci as minhas dores e eu quero essa pessoa para Cristo. Eu quero essa pessoa nos teus braços. Todo lugar que você pisar a planta dos seus pés, eu vou te dar. Meu irmão, eu não estou falando que não existe vítimas na sociedade, mas eu estou falando que à luz da palavra de Deus e com o poder do Espírito Santo, meu irmão, nós não somos vítimas. Nós somos a solução para um mundo em crise. Meu irmão, nós somos o reino de Deus manifesto. Entende isso? Meu querido, sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que onde você passa, você é um representante de Deus. Onde você pisa, o reino de Deus está chegando para as pessoas, porque você chegou naquele lugar. E não tem coisa que eu mais falei o ano passado, e que eu mais falei esse ano até agora, do que o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus chegou nessa igreja. Sabe por que o reino de Deus chegou nessa igreja, minha irmã? Porque nós estamos aqui, e nós somos representantes desse reino. A terceira coisa que eu aprendo, a
terceira coisa que eu aprendo com Josué está lá no verso 4, meu irmão. Versículo 4. Desculpa, versículo 4 não, versículo 9. Versículo 9 diz assim: não foi isso que eu ordenei. Não foi isso que eu ordenei. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Por onde quer que você andar. Ah, meu irmão, lê junto comigo essa promessa de novo. Eu acho que você não entendeu. Olha o que Deus está falando. Deus não está falando só para Josué. A Bíblia ela é atemporal. É óbvio que nessa circunstância que ele estava falando com Josué, mas recebe essa palavra para você. Diz assim, ó, olha Deus falando para mim e para você: seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com quem? O Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. Ah, meu irmão, se você está passando por vales de mortes, se você está passando por aflição, se você tem passado por dores, o Senhor, o nosso Deus, está com você. O Senhor, o nosso Deus, está comigo e com você. Porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Eu penso, meu irmão, eu penso que Josué é triste. E aqui é a minha imaginação. Vocês me permitem imaginar um pouquinho? Me permite, meu irmão? Eu penso Josué triste, desanimado. O grande líder morto. E agora Deus dá uma ordem: pega esse povo e atravessa. A Bíblia diz que era mais de 400 mil. Nós sabemos que nem crianças e nem idosos eram contados nessa contagem. Então eu posso estimar que teria ali no mínimo 2 milhões de pessoas. E agora Josué, ele está encarregado em liderar, e o medo, a aflição, a angústia, sem muita gente para orientar, e ele ali triste com a espada, talvez a espada arrastando no chão, desanimado, pensando: o que vai ser de mim? O que vai ser de mim? O que vai ser de mim agora na minha família? Como é que eu vou consolar meus irmãos que perderam entes queridos? O que vai ser de mim? Sabe, meu irmão, eu imagino que Josué é desanimado, e agora Deus olha para Josué. E Deus diz para Josué: Josué, olha para cá. Olha para cá. E eu imagino agora que Josué olha para Deus, meio triste, desanimado. Josué olhando para Deus, encarando Deus. Deus olha para Josué, cerra o punho, meu irmão. Porque Isaías diz que Deus nos sustenta com a sua poderosa mão direita. Numa linguagem mais tradicional, a Bíblia diz: Deus nos sustenta com a sua poderosa destra fiel. Eu imagino agora ele triste, desanimado, e Deus cerra o punho, meu irmão. Eu imagino que um movimento de Deus causa ventos, terremotos, pavor. E agora Deus cerra o punho, olha para Josué e diz: Josué, esforça-te. Josué, esforça-te. E depois Deus diz o seguinte: e tenha bom diante das nossas aflições e ansiedades, meu irmão. Eu e você precisamos nos esforçar e ter bom ânimo. E eu fico perguntando, e pergunto para o dicionário: o que é ter bom ânimo? O que é ter bom ânimo? Talvez você, como eu, tenha dificuldade com algumas linguagens da Bíblia. E aí eu vou para o Google. É o melhor jeito de descobrir. Vou para o Google. O que é bom ânimo? Deus está falando assim: Josué, esforça-te e sorria. Josué, não fique triste.
Josué, não fique triste, esforça-te e sorria. Você ainda consegue? Josué, esforça-te e sorria. Ah, meu irmão, eu fico olhando para mim e para você, para o povo de Deus, para o povo escolhido, que diante das angústias, diante das aflições, quer desistir da vida. Quer desistir daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Eu vejo e eu converso com pessoas que dizem, eu não aguento mais essa mulher. Ou com mulher que diz, eu não aguento mais esse homem. Eu vou me separar. Meu irmão, eu não estou aqui para julgar ninguém, porque quem sou eu? Mas eu digo para você, à luz da palavra de Deus, que eu e você precisamos encarar a nossa realidade. Talvez, meu irmão, eu digo para você isso, talvez soa estranho, talvez essa mulher e esse homem nunca vai mudar. Então é você que tem que mudar. É você que tem que mudar. Esforça-te. Ah, Cristiano, você não sabe o que eu tenho passado. E eu não sei mesmo, meu irmão. Mas eu sei que não é bênção do Senhor você perder sua família. Ah, eu não aguento mais esse menino. Esse menino não me obedece. Ele só quer saber de festa e do mundo. Esforça-te, meu irmão. Ora, não pare, não desista. É o seu filho, é a herança do Senhor. Ore, busque, peça. Esforça-te. Esforça-te e tem de bom ânimo. Sorria. Qual é a ordem do Senhor? Sorria. Talvez eu estou falando para pessoas hoje aqui nesse templo que não conseguem mais sorrir. Talvez eu esteja falando com você que perdeu o sorriso. Cristiano, eu não aguento mais. Talvez muitas pessoas que já esteve assentado aqui nesse templo, talvez muitas pessoas desistiram de sorrir. Talvez pessoas que estão distantes, mas por meio do Espírito Santo estão sendo incomodados agora, têm desistido da batalha. Mas qual é a ordem do Senhor? No meio da luta, doente, desempregado, o namorado ou a namorada deixou, o noivo ou a noiva terminou, o casamento está por um fio, misericórdia. Esforça-te. Qual é a ordem de Deus para você? Esforça-te e tenha bom ânimo. Talvez você está pensando assim, quem é você para falar isso para mim? Quem é você? Você nem me conhece. Você não sabe minhas lutas. Você não sabe quantas vezes eu orei. Você não sabe quanto que eu pedi para Deus. Você não sabe quantas vezes que eu reclamei, que eu clamei, que eu orei, que eu li a Bíblia, que eu fiz jejum, que eu fiz um monte de coisa. Quem é você para me falar isso, Cristiano? Ah, meu irmão, de ficar chateado com Deus eu também entendo. Eu também entendo. Ah, meu irmão, de orar e algumas orações parecer que não foi respondida, eu também entendo. Eu também entendo. Eu lembro, há um pouco mais de 5 anos atrás, aquela pequenininha ali, ela estava para nascer. Eu estava como todo pai, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Porque eu não fui daqueles pais românticos, sabe? De, nossa, que coisa linda, eu estava assustado, meu irmão. Meu Deus do céu, o que vai ser? Eu tenho que arrumar mais uns 3 empregos, filho é caro demais, sabe aquela angústia de homem? E desesperado, mas estava indo tudo bem. Estava indo tudo bem, até que na hora do parto, as coisas não começaram a não sair do jeito planejado. E ela nasceu. Lembro eu, minha irmã, da oportunidade que Deus me deu de assistir o parto. Naquele dia eu posso dizer que foi o dia mais feliz da minha vida, meu irmão. Quando eu vi aquele trocinho todo amassado, sujinho, é você, meu anjo. Ela ergueu a cabeça, falou, o que ele está falando? Você, todo amassado, todo engenhado.
E quando aquele trocinho chorou, meu irmão, aquele choro parecia para mim fogos de artifício, era uma grande festa, que alegria. Eu lembro como se fosse hoje. A minha vontade de pai era de sair correndo da maternidade na rua, gritando e falando para todo mundo: nasceu, nasceu, nasceu. Era muita alegria, minha irmã. Os primeiros exames, tudo certinho, até que constatou displasia congênita. Quando o bebê, no momento da gestação, ao invés de estar sendo gerado na vertical, o bebê acaba sendo gerado a maior parte do tempo na horizontal. E agora, em algumas manobras ali na perninha, constatou que a cabeça do fêmur não tinha sido formada dentro da cavidade da bacia. E ela estava para fora, e a cavidade da bacia tinha nascido com deformidade. Logo, ela teria muitas dificuldades. Mas eu orei, meu irmão. Eu orei com fé. Eu clamei para Deus e eu falei para essa mulher, a minha esposa, que eu chamo de anjo, de meu anjo. Falei: meu anjo, relaxa, vai dar tudo certo. Está tranquilo. Outros exames foram feitos. E um dia, meu irmão. Um dia. A gente foi levar ela para o hospital, para ela fazer uma ultrassom nas perninhas, para a gente saber como é que estava a gravidade, o grau disso, que era na coxa direita. Esquerda, né, meu anjo? Coxa esquerda. Meu irmão, eu falei: Deus, o Senhor sabe todas as coisas, e se é isso que nós temos que enfrentar, eu vou enfrentar. E eu orei, porque eu tenho fé, meu querido. Eu tenho fé. E quando fez o exame, o médico sai lá de dentro e ele diz assim: ei, mãezinha, paizinho, realmente foi constatado, só que ela não tem displasia na coxa direita, ela tem na direita e na esquerda. E na esquerda está mais grave do que na direita. Eu olhei para o meu anjo e falei: vai ficar bem, vai ficar bem. E eu conversava com Deus. E talvez você pergunta para mim agora assim: sorri agora, Cristiano. Sorri agora. Sorri agora que você orou e a sua oração não deu em nada. Sorri agora. É fácil falar para as pessoas: esforça-te, sorria. Sorri agora. Eu falei: meu anjo, vai ficar tudo bem. Eu tinha que ir trabalhar. Ela foi com meu irmão, minha irmã e minha sogra em outro médico. Um especialista agora. Especialista nisso para criança. E agora o médico, na sua extrema falta de sensibilidade e grosseria para uma mãe que tinha acabado de ter uma criança há poucos dias, que estava passando por alguns problemas de depressão pós-parto. Ele olha para ela e diz: sua filha vai ficar aleijada. Com essas palavras. Meu irmão, naquele dia, o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele me fez ir trabalhar e não estar no hospital. Porque eu não estava tão crente assim, minha irmã. Eu estou aqui falando e abrindo meu coração. Nós estamos no mesmo barco. Eu não falo para vocês como um médico que dá uma receita, que conhece um problema e dá uma receita para você seguir. Eu falo para você como paciente, como alguém doente que carece da glória de Deus. Eu lembro que por telefone ele diz: vai ter que usar um aparelhozinho chamado suspensório de Pavlink. E a minha esposa liga para mim chorando, desesperada, e eu falei: calma, vai dar tudo certo. E eu saí da escola e fui comprar esse aparelho. Cheguei em casa e quem a gente tem que levar para o médico para colocar? Ele falou: não, a gente que tem que colocar. E fui olhar vídeo na internet de como coloca. E eu coloquei, meu irmão. E à medida que eu puxava aquele suspensório, que as perninhas dela iam subindo, e que ela tinha que ficar com as perninhas tipo um sapinho assim. E ela era uma criança muito agitada, que mexia para lá, mexia para cá, e sorridente. E que eu via as perninhas dela, e que ela agora não conseguia mexer. E a cara dela de aflição. Naquele dia eu não aguentei, meu irmão. Eu desabei. Eu chorei. Eu chorava muito.
Eu chorava de soluçar. E eu perguntava para Deus: Senhor, cadê você? Eu lembro de ligar para o meu tio, que os meus pais moram longe. Falei: tio, ora por mim, por favor, porque eu não dou conta mais. E ele pegou uma moto e correu para o lugar que eu estava em 15 minutos. E ali nós choramos, nós choramos, nós choramos. Ah, meu irmão, tem lutas, tem dores, tem aflições, mas a palavra de Deus diz: encara, cristiano, a sua realidade. Levanta, cristiano, não adianta. E a palavra de Deus diz: tenha bom ânimo. Ah, meus irmãos, eu costumo dizer que no momento, meu irmão, você que cantou tão lindamente, no momento onde eu tinha que ser mais forte, no momento onde eu deveria ser um homem de Deus, foi o momento que eu fui mais fraco. Mas eu creio, sabe, meu irmão, eu creio que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele tem senso de humor. Você acredita nisso, meu irmão? Eu imagino isso, que Deus tem senso de humor. Eu imagino Deus assentado no seu trono, vendo toda a circunstância, com um olhar que eu não tinha, porque eu não consigo enxergar um palmo na frente do meu nariz, meu querido. Eu imagino que Deus, no seu trono, Ele chama os anjos e fala assim: ó, vem cá, olha aqui, olha lá na terra. Quem, Senhor, quem? O neguinho cabeludo, aquele lá magricelo. Eu era mais magra, agora eu estou ficando barrigudo, gente, está triste. Tenho orado para Deus expulsar isso de mim. Olha para aquele neguinho. Quem? O neguinho cabeludo é aquele mesmo, olha para ele. Ele acha que eu abandonei. Ele acha que eu esqueci da história dele. Ele acha que eu perdi o controle da história. Agora veja. Ah, meu irmão, eu não sei nem te explicar como. Mas de um dia para o outro, com todos os exames na mão, essa menina foi curada. Vem cá, meu filho. Vem cá no papai. A menina que não ia andar, ou que ia ficar mancando, para a honra e glória de Deus. Cris, você acredita em milagre? Eu não só acredito em milagre, como eu toco em milagre todo dia. Ah, Cris, mas na minha história esse milagre não aconteceu. Deus não esqueceu sua história. Ah, Cris, mas eu orei e uma pessoa não foi curada. Deus não esqueceu sua história. E a qualquer momento, meu irmão, Ele vai olhar para mim e para você, na sua infinita misericórdia e sabedoria, e Ele vai explicar tudo. Tudo. Sabe? Ah, Cris, mas eu perdi um filho, eu perdi um ente querido. Ei, o Deus que eu conheço, Ele venceu a morte. A morte não é mais problema para a gente. Ela dói, ela causa dor, ela causa um momento de desequilíbrio e desespero. Pode sentar lá, meu anjo. De desequilíbrio e desespero, mas ela não é o fim. Esforça-te e sorria. Quanto mais você sofre, mais as nossas orações vão diminuindo em vez de aumentar. Antes você ora: Senhor, me dá um emprego na minha área. Depois você fala: Senhor, me dá qualquer emprego. Por fim você está falando: Senhor, arruma um bico para mim, porque eu preciso comer. Senhor, me dá uma cesta. Ah, meu irmão, tem lutas. Tem lutas. O Senhor falou no meu coração: Cris, larga tudo. Eu falei: Senhor, eu não quero. Senhor, eu já estou te servindo desse jeito, e para mim está bom, tem resultados, eu amo a sua obra, eu amo te servir, eu amo estar na escola, e o resultado está bom, Senhor, eu não quero. E Deus falou: Cris, se você ficar, eu vou te abençoar, mas se você for, você vai viver histórias incríveis comigo. Ah, meu irmão,
Eu abandonei tudo e pensei, agora eu vou chegar em São Paulo, Deus vai arrumar um emprego para mim, vai dar tudo certo na minha vida, aleluia. Ah, meu irmão, não é assim. Não é assim. Tudo que nós tínhamos planejado deu errado. Tudo que nós tínhamos de promessas deu errado. Mas teve uma coisa que não está dando errado, minha irmã e meu irmão. O Senhor que fala. O Senhor que chama. E esse Deus te chamou para isso agora. A quarta e última coisa que eu vou falar para você. Peço já perdão pelo tempo. É que para enfrentar a angústia que nós temos passado, além de encarar a realidade, além de se levantar, além de se esforçar e sorrir no meio da guerra, no meio da dor, o Senhor precisa voltar a falar com você. Eu não sei em qual momento que nós, como cristãos, deixamos de entender que Deus parou de falar. Deixamos de entender que Deus não parou de falar. Ele fala, minha irmã. O Deus que fala é o Deus que te trouxe essa noite para esse templo. É o Deus que está te deixando conectado nessa mensagem. Esse é o Deus que fala. Ele precisa voltar a falar. Cris, mas como que é esse negócio de Deus falar? Eu lembro que na sala de aula eu falava para os meninos, Deus falou comigo. E na sala de aula e na igreja é sempre um espanto. Como assim Deus falou? Como é que Ele falou? Eu não sei te explicar muito bem, mas Ele fala. E Ele fala com você também, meu irmão. Cris, eu não sei se Deus fala comigo, eu provo para você. Em algum momento da sua história, você vivia uma vida desgarrada. Uma vida com pouco sentido. Mesmo você nascendo na igreja. Mas teve um momento que algo aconteceu no seu coração. Teve um momento que você estava aflito e não sabe nem o que estava acontecendo. Mas Deus falou. Deus mandou uma pessoa, ou Ele mandou uma mensagem, ou um recado, ou um texto bíblico. Ele falou no seu coração. E Ele falou tão forte. Ele falou tão forte. Ele falou de forma tão audível que você decidiu na sua vida que você precisava entrar num tanque como esse. Você lembra disso? Ou você acha que você entrou aqui por entrar? Deus falou, Deus te chamou e aquilo mexeu com você, mexeu com o seu coração. Eu não sei se você ainda lembra, mas Ele falou. E hoje Ele me trouxe aqui para falar que Ele quer voltar a falar. Mas você precisa querer ouvir. Meu irmão, você quer ouvir a voz de Deus? Você quer voltar a ouvir a voz de Deus? Você quer voltar a ser guiado pela voz de Deus? Você quer? Você quer parar com essa religião nossa, que nós achamos que é só ir para a igreja e voltar e está tudo certo, e quer voltar, quer ouvir a voz de Deus, quer ter uma experiência real com Ele, quer? Quer. Então se levante que nós vamos orar, e Deus vai falar. Deus vai falar com você essa semana, meu irmão. Deus vai falar com você essa noite, mas para isso você precisa pedir. Senhor, fala comigo. Senhor, restaura o que eu perdi. Restaura os meus planos, os meus sonhos. Senhor, restaura. Eu preciso te ouvir. Nós vamos cantar essa canção agora. Tem uma equipe de louvor, não tem? Linda. Ele precisa falar. Ah, meu irmão, eu creio tanto nisso. Eu creio tanto no Deus que fala. Ele fala por meio da Bíblia. Ele fala por meio de uma canção. Ele fala por meio de um sermão, mas hoje Ele quer falar ao seu coração. Você quer ouvir? Levanta, vamos cantar. Peça para Ele durante essa música assim, fala: Senhor, restaura os meus sonhos, os meus planos. Restaura, porque Teu é o poder, porque Teu é o amor. Restaura. Você pode soltar o som aí, meu amigo? Peça para Ele. Não deixe essa noite ser só mais uma noite de domingo. Faça dessa noite um encontro com Ele. Crise, como é que eu faço isso? Clama,
Peça, porque a Bíblia diz que todo aquele que pede recebe. Quem procura acha, quem bate na porta, a porta é aberta. Clama, restaura, adora Ele, meu ser. Não deixa a máscara impedir você de louvar. Restaura meu viver, restaura minha desilusão, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder. Fala para Ele, clama, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Restaura. Eu creio no Deus que fala: levanta, seja forte e corajoso, peça, clame, e eu vou derramar sobre você o meu espírito. E é por isso que nós clamamos: Senhor, restaura. Restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Restaura, restaura, restaura. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo. Não fique assustado. Eu sei que os dias têm sido difíceis. Eu sei que o coração está apertado. Porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você por onde quer que você andar. Por qualquer lugar, meu irmão. Ele restaura, minha irmã. Ele não esqueceu da sua nem da minha história. Sabe? Ele diz para mim e para você: levanta, sorria, mesmo com o coração apertado. Porque eu, o Senhor, estou contigo por onde você estiver andando. Querido Deus, Pai Celeste, nessa noite, Paizinho, a Tua palavra vem a nós, e nós cremos que por meio do Espírito Santo o Senhor fala aos nossos corações. Tem muitos aqui, Paizinho, que as angústias têm atropelado,
e que isso tenha impedido de ouvir a tua voz. Tem muitas pessoas aqui, Paizinho, presa numa história passada, mas hoje o Senhor nos chama para encarar a realidade, não para a gente sofrer, não para a gente ficar triste, mas para compreendermos que o Senhor tem poder para mudar qualquer circunstância. Hoje o Senhor nos trouxe aqui a esse templo, Paizinho, a este culto, para falar para mim e para os meus irmãos, que o Senhor é quem nos levanta, e que o Senhor nos ajuda com muitos anjos a enfrentar os problemas, porque o Senhor é o Deus da guerra, e o Senhor nunca perdeu nenhuma guerra. O Senhor nos traz nessa noite, Pai, e nos chama para sorrir. Está doendo, sorria. Não vê saída e nem futuro, sorria, porque a sua redenção se aproxima. Paizinho, essa noite eu clamo, Senhor. Eu não clamo pela cura, eu não clamo pelo livramento, eu clamo pela sua voz. O Senhor disse que nós nunca ficaríamos sozinhos, e eu reclamo essa promessa em nome de Jesus, Pai. Volte a falar com o seu povo, Deus. Volte a falar, fale alto, Pai. Tem muitos de nós que estamos ensurdecidos, que estamos surdos por causa dos barulhos do mundo, dos barulhos dos nossos problemas, os barulhos do nosso medo. Senhor, faça esses barulhos cessar, para a sua voz ser ouvida mais uma vez. Conversa com teu povo, Pai. Conversa com teu povo durante essa semana. Conversa com teu povo e faça cada um aqui, cada um que estiver conectado a esse culto, a ter uma experiência verdadeira e real contigo. É isso que eu te clamo, Deus. Não porque eu sou merecedor, mas porque eu creio na promessa. Eu creio no Senhor que diz que estará conosco até a consumação dos séculos. E eu clamo tudo isso em nome de Jesus. Amém. Na estrebaria entre animais, porque Maria apenas